assuntos que caem aqui na prova do PISME. E sem mais delongas, não quero atrasar vocês que ficaram aqui ansiosos esperando por esse momento. Só para a gente falar um pouquinho bem rápido sobre o perfil da prova de Química do PISME 3. O que acontece? Independente se você vai fazer prova aberta de Química do PISME, de Química ou não, a prova de Química do PISME 3 ela é bem abrangente em relação aos assuntos que são cobrados, mas ao mesmo tempo ela é uma prova bem dividida. Dos principais assuntos que são cobrados na prova do PISME 3, cinética, equilíbrio químico e iônico, eletroquímica e a parte de reações orgânicas ali, isomeria e as reações em si, ela é bem distribuída. Se você vai fazer só as questões objetivas, basicamente você vai ter uma questãozinha sobre cada um desses assuntos. E para você que vai fazer a prova discursiva, também é bem dividido. Das 5 questões discursivas, a gente acaba colocando ali uma questãozinha de cada um desses principais assuntos, tá? E é basicamente isso que nós vamos fazer agora na revisão. Eu separei 5 questões objetivas e 5 questões discursivas para você mandar muito bem e a gente já vai seguir sem mais delongas. Deixa eu já colocar a questãozinha aqui para a gente fazer e se divertir ao longo desse tempo. Primeira questão objetiva aí do nosso simulado, da nossa pseudo-prova PISME 3, é para você ficar atento que é uma questão de isomeria. Primeira coisa é você observar se existe isomeria, porque antes de você ficar preocupado, achando, ficar ali desesperado para procurar qual tipo de isomeria existe, você precisa saber se existe isomeria ou não. Significa que você tem que conferir a fórmula molecular. Se a fórmula molecular dos compostos, se a fórmula molecular ela bater, se for a mesma fórmula molecular, aí você vai olhar que tipo de isomeria tem, para saber se é isomeria plana, para saber se ela é uma isomeria espacial. Então aqui a gente tem essa primeira questão, que está falando da lignina, que é um polímero de constituição difícil, entre outros aspectos. Aí o que eu tenho? Eu tenho 5 afirmativas e eu tenho 3 estruturas que dão origem a essa lignina. O que a gente vai dar uma olhada em cada uma dessas estruturas? Primeiro, bate o olho em cada uma delas e já identifica que nenhuma delas acaba sendo isômera uma da outra, porque eles vão apresentar fórmulas moleculares diferentes. A estrutura 1 tem um oxigênio só, a estrutura 2 tem 2 oxigênios, enquanto a estrutura 3 tem 3 oxigênios. Você não precisa perder tempo nesse caso para ficar procurando a fórmula molecular, porque já não vai bater. O que já te permite eliminar as afirmativas 1 e 2 de cara, porque ele está dizendo que os compostos 1 e 2 são isômeros de função, e na afirmativa 2, que os compostos 2 e 3 são isômeros de posição. Só que, na verdade, eles não são nem isômeros. Então, se você já eliminar as afirmativas, os itens 1 e 2, você já vai eliminar a letra A, a letra B, a letra C, a letra D. Então, você já vai direto para a letra correta, que é a letra E. Mas vamos dar uma olhada nas afirmativas para a gente revisar esses pontos. Na afirmativa 3, ele está me dizendo que o composto 3 não possui carbono quiral. Vale lembrar que carbono quiral é aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes entre si. Onde o carbono quiral ele tem uma importância na química orgânica? Na isomeria ótica. Falou em isomeria ótica, o requisito que você vai buscar é a existência de carbono quiral. O composto 3, de fato, ele não possui carbono quiral. Primeiro que carbono quiral tem que ter 4 ligações simples. Então, não vai entrar carbono, não entra nessa conta anel aromático. Agora, se a gente olhar para esses carbonos que eu estou destacando aqui, nessa cadeia lateral, eles têm 4 ligações simples, mas eles não se enquadram como quiral, porque eles têm pelo menos 2 hidrogênios, como acontece. Então, por isso que eles não são por isso que ele não tem carbono quiral. Já na afirmativa 5, ele está dizendo que os compostos 2 e 3, eles não são isômeros e, de fato, nenhum dos 3 apresentam isomeria, porque eles vão ter fórmula molecular diferente. Então, o gabarito da questão letra E, lindo, maravilhoso, sem sofrência, como eu costumo dizer. Então, arrasou. Vamos partir para a nossa questãozinha de número 2, que é uma questão que fala sobre reações orgânicas. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Quando a gente fala sobre reações orgânicas, é sempre muito importante vocês lembrarem
dos principais tipos o que a gente chama de mecanismo das reações orgânicas, que seriam as reações de adição, e aí vale lembrar que a adição acontece nos compostos insaturados. Você quebra a ligação π e adiciona um átomo, um ligante em cada um daqueles carbonos que teve a dupla quebrada. A reação de eliminação, ela é normalmente o contrário da adição. Eu vou eliminar um átomo ou um ligante de cada carbono e naqueles carbonos vizinhos, de um modo geral, aparece uma dupla para compensar esses átomos que eu tirei. As reações de substituição, existe uma troca. Eu vou trocar e eu não mudo o número de insaturação que você tem. Você vai trocar um ligante pelo outro. Vale lembrar nas reações de substituição as reações dos compostos aromáticos, que os compostos aromáticos pertencem a uma classe de compostos que sofre muito comumente reações de substituição. E, por fim, as reações de oxidação e redução, que na verdade são reações que envolvem a mudança do NOx do carbono e acaba alterando o número de átomos de oxigênio e hidrogênio que você tem ligado aí. Quando a gente olha para essa questão aqui em específico, ele está me dizendo que a gordura de coco ela é composta pelo ácido láurico, que é o principal ácido graxo de cadeia média. Quando a gente fala de ácido graxo, eu estou falando de um ácido carboxílico que reage com o propano 1,2,3-triol. Dá uma olhada nesse sufixo. O sufixo triol, na verdade, ele está falando de um álcool, que é um triálcool. Não tem problema ser um triálcool. Aqui eu estou falando de um ácido carboxílico que reage com o álcool produzindo a monolaurina. Aqui, o que nós temos? Nós temos uma reação de esterificação. O nome é muito sugestivo. Por quê? Porque a monolaurina, apesar das duas hidroxilas, ela tem uma função éster. E o éster é exatamente o grupo funcional formado na reação de esterificação quando você tem um ácido reagindo com álcool e ele vai produzir éster e água numa reação muito clássica, muito característica, que é a reação de esterificação. Essa é uma reação onde a substituição, porque isso é uma reação de substituição, ela vai acontecer aqui na substituição da hidroxila da carbonila. Eu vou substituir a hidroxila, que vai se juntar ao hidrogênio aqui do álcool, e aqui esse oxigênio negativo do álcool é justamente ele quem vai entrar aqui no carbono da carbonila para poder formar o éster, o grupo funcional éster, nessa nossa reação de esterificação. Esterificação é um nome específico para essa reação, que nesse caso é uma reação de substituição nucleofílica. Então, a reação de esterificação, ela é um tipo de reação de substituição. Vale lembrar também que a reação de esterificação, ela é diferente da reação de transesterificação. A transesterificação é quando você tem um éster que reage com o álcool, formando um novo éster e um novo álcool. Então, é isso que você tem, que é diferente da reação de esterificação, que é a reação da questão que nós estamos fazendo, em que você tem um ácido reagindo com álcool e vai produzir, de fato, éster e água. Então, fique atento a essas reações para lembrar da diferença entre elas. Questão de número 3, questãozinha de cinética. Bem, eu tenho que determinar a lei da velocidade. O que eu tenho para te dizer sobre esse assunto? Velocidade da reação, ela pode ser determinada, a lei da velocidade da reação, ela pode ser determinada de 3 maneiras. Depende das informações que você tem. Sempre que você tiver uma questão e nessa questão tiver uma tabelinha com a lei da velocidade, pode ficar esperto que você vai precisar dessa tabela. Você vai usar os dados experimentais fornecidos na tabela para você conseguir, de fato, determinar a lei da velocidade. Agora, tem outras 2 formas de você chegar na lei da velocidade se não for pela tabela. Depende do que o exercício vai te dar de informação. Se você tiver uma reação elementar, lembrando que reação elementar é aquela que acontece em uma única etapa. Os coeficientes estequiométricos dessa reação elementar, eles passam a ser os expoentes da sua lei da velocidade. Ou, se você tiver as etapas de uma reação, a etapa lenta, a equação da etapa lenta
é aquela em que você pode usar para determinar a lei da velocidade. Nesse nosso caso, temos aqui uma tabelinha com os valores experimentais e são eles que nós vamos usar. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, a lei da velocidade, ela é determinada pela relação entre concentração dos reagentes e a velocidade, e isso precisa estar elevado a um expoente, que é o que nós vamos determinar agora. Para isso, você vai analisar sempre dois experimentos, um par de experimentos, de maneira que apenas a concentração de um deles varie, e é isso que você vai analisar em relação à velocidade. Então, o que a gente vai fazer primeiramente? Eu vou analisar os experimentos 1 e 2, porque nos experimentos 1 e 2, a concentração do A, ela dobra, então eu multiplico por 2, a concentração do B e do C, elas estão constantes. Então, essa velocidade aqui, que também dobrou, ela dobrou por causa apenas do meu reagente A. E a concentração e a velocidade, eles estão variando na mesma ordem. Ou seja, se a concentração dobra, se a velocidade dobra, é porque o expoente que você vai usar aqui, ele vale 1. Porque velocidade e concentração do reagente A, elas estão mudando na mesma ordem. Vamos olhar agora para o B. Eu quero analisar qual vai ser o expoente do B. Para isso, eu vou fazer o par de experimentos 1 e 3. Por que 1 e 3? Porque a concentração do B, ela dobra, a concentração do A e do C, ela permanece constante, e nesse caso, eu percebo que a velocidade, ela também dobra. Ou seja, concentração e velocidade aumentaram na mesma ordem de grandeza. Então, o expoente do meu reagente B aqui também vai valer 1. Por fim, agora a gente vai analisar como é que vai variar a velocidade em relação ao reagente C. Para isso, a gente vai escolher as linhas 1 e 4. Porque nas linhas 1 e 4, A e B têm as suas concentrações fixas, constantes, e a velocidade vai variar apenas em função do C. Nesse caso, presta muita atenção aqui no valor do expoente. Olha só, 4, 10 a menos 4, 16 vezes 10, 1,6, aliás, vezes 10 a menos 3, é a mesma coisa que 16 vezes 10 a menos 4. Por que eu fiz a conta dessa maneira? Porque quando eu analisar o que acontece aqui com o C, a concentração dobrou, mas a velocidade ela foi multiplicada por 4 e não por 2. O que significa que a concentração do C multiplicou por 2, mas a velocidade multiplicou por 4. Significa que a velocidade ela quadruplicou quando a concentração dobra. Significa que a ordem em relação ao reagente C, ela vale 2. Com isso, a gente consegue montar toda a expressão da minha lei da velocidade, onde eu vou ter, em relação ao reagente A, ordem 1, em relação ao reagente B, ordem 1, em relação ao C, ordem 2. Chegando aqui como gabarito da nossa questão, letra A, que me deu a expressão toda da velocidade. Já a nossa questãozinha 4 é aquela questão que todo mundo adora, que todo mundo lembra, que envolve cálculo de pH. E aqui eu tenho um detalhe para poder te lembrar, que você não pode ficar de fora, não pode esquecer, que é a diferença quando você tem ácido forte e ácido fraco. Quando a gente fala do cálculo de pH envolvendo um ácido forte, você precisa lembrar que o ácido forte, por definição, ele ioniza por completo. Isso significa que a concentração de H+, ela vai ser igual à concentração do ácido, de fato. Quando você tem um ácido fraco, como é o caso do nosso ácido fluorídrico aqui, eu preciso saber o quanto desse ácido que ele ioniza. Então, a concentração de H+, que é a informação que eu preciso para calcular o pH, ela não vai ser igual à concentração inicial do seu ácido. Ou você vai ter a informação da constante de acidez, o Ka, ou você vai ter informação do grau ou coeficiente de ionização, que é o que nós temos aqui nessa questão. No ácido fluorídrico, que é um ácido fraco, está me dizendo, nesse caso, que o ácido fluorídrico, de cada 100 moléculas dele, 3 moléculas ionizam. O que isso significa? Que 3 em cada 100 representa 3%. De
todas as moléculas que eu tenho inicialmente, originalmente desse ácido fluorídrico, apenas 3% em meio aquoso vão ionizar, liberando H+, e o ânion correspondente. Então, nesse caso, para você nunca mais errar questão envolvendo equilíbrio iônico, monta uma tabelinha simplesmente com 3 linhas. O que eu tenho no início, o que eu tenho no final, o quanto que reage, na verdade, e o que eu tenho no final. O que eu tenho no início? A concentração inicial do meu ácido, 0,1 mol por litro. Quanto desse ácido que vai reagir? Bem, 3% disso. 3% de 0,1 vai dar, na verdade, 0,003. O que vai sobrar no final? Bem, do ácido fluorídrico sobraria 0,1 menos 0,03. Mas isso aqui não me importa. Para determinar o pH, eu preciso descobrir quanto dele que de fato ioniza. Porque eu estou preocupada é com a concentração de H+, que vale 3 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E eu transformei em notação científica porque vai ficar muito mais fácil da gente resolver essas contas. Vale lembrar que o cálculo do pH ele vai ser o menos log da concentração de 3 vezes 10 elevado a menos 3. É exatamente por isso que a informação do log de 3 foi fornecida nesse caso. Bom, como a minha concentração é 3 vezes 10 a menos 3, para a gente fechar essa nossa conta, eu vou fazer a continha aqui do menos log de 3 vezes 10 elevado a menos 3. Log de 3 ele vale 0,5. Muita atenção, muito cuidado com relação a essas contas, porque na hora que a gente calcular o menos log de 3 vezes 10 elevado a menos 3, você vai trabalhar com a propriedade que a gente precisa distributiva do logaritmo aqui, que vai ficar menos log de 3 menos log de 10 elevado a menos 3. Ou seja, o menos log de 3 ele me deu, que vale menos 0,5. Como aqui eu estou lidando com um expoente, esse expoente vai passar para o lado de fora do logaritmo multiplicando. Então vai ficar menos 0,5 mais 3, isso vai dar 2,5. Qualquer valor diferente do log de 10 na base 10, seja log de 2, log de 3, log de 5, isso vai ser dado para vocês caso seja necessário. Então lembre-se desse detalhe que eu estou falando. Se fosse um ácido forte, a concentração do H+ seria igual à concentração desse ácido. Como trata-se de um ácido fraco, eu preciso de informações, eu preciso de um alfa, eu preciso de uma constante, eu preciso de algo que me permita saber, de fato, qual é a concentração dos íons H+, e que é exatamente isso que eu estou procurando. Para a gente fechar o nosso ciclo de questões objetivas, vamos para uma questão de eletroquímica. Nessa questão de eletroquímica, está falando de galvanoplastia como um processo que consiste na aplicação mediante deposição eletrolítica. Bem, aqui eu estou falando de eletrólise. Uma coisa que tem que ficar muito claro na sua cabeça, independente se é eletrólise, se é pilha, lembrando que você precisa realmente saber a diferença de eletrólise como um processo não espontâneo e pilha como um processo espontâneo. Uma coisa que você nunca mais vai esquecer e vai lembrar disso na hora da prova é da regra do Kral. O que significa a regra do Kral? Independente se é uma eletrólise, se é uma pilha, no cátodo sempre vai acontecer a redução e no anodo sempre vai acontecer a oxidação. Sempre. Lembre-se da regra do Kral. Aqui eu estou falando da eletrólise, em que eu vou depositar uma determinada quantidade sobre um objeto, sobre a superfície de um objeto. Então, o que ele está dizendo? Ele está falando do que é o processo de galvanoplastia e ele está dizendo que sabe-se que o objeto a ser niquelado, ele é ligado eletricamente ao polo negativo de um gerador de corrente contínua. Sendo assim, admite-se que a reação que acontece no cátodo, ela seja representada por... Você não precisava nem saber polo positivo ou polo negativo. Como a gente está falando de uma eletrólise, o cátodo, ele é o polo negativo, justamente porque na eletrólise ele vai atrair o cátion. E o cátion é aquele íon de carga positiva. Por isso que o cátodo na eletrólise, ele é o polo negativo.
Como você agora não vai esquecer que no cátodo sempre acontece redução, você vai olhar aqui para as opções e vai já ficar atento que redução é quando você tem elétrons do lado do reagente. Isso já vai te permitir eliminar a letra A, isso já vai permitir eliminar a letra B e já permite eliminar a letra D. Só pelo fato de você identificar que no cátodo está acontecendo redução e que redução é quando você tem elétrons do lado do reagente. Bem, o que está errado na letra C? Quando a gente fala do processo de redução, redução envolve ganho de elétrons. Então, aqui na letra C, ele está mostrando uma mudança no NOx, característica da oxidação, mas a equação que ele está tentando apresentar na letra C é uma equação de redução. Sendo que, na verdade, o que está acontecendo no objeto, no cátodo que está sofrendo a redução, é o depósito de níquel metálico oriundo da redução do cátion mais 2. Então, perceba aqui que houve mudança do NOx, caracterizando aqui os dois elétrons. Então, não esqueça que quando a gente fala de processos envolvendo oxirredução, o cátodo sempre acontece redução e no anodo sempre oxidação. Com isso, a gente fecha as nossas 5 questões objetivas, já garantiu todos os seus pontos, 5 questões aí, gabaritando a prova de Química. Agora a gente vai para a prova discursiva. Prova discursiva, também 5 questõezinhas, envolvendo os assuntos de maneira bem variada. Nessa primeira questão discursiva, eu tenho o brometo de metila como sendo um gás utilizado no combate a pragas e está me dando uma reação desse brometo de metila com água com a formação do metanol e do ácido do brometo de hidrogênio, HBr. E ele me deu uma informação a respeito do ΔH, a respeito da entalpia dessa reação como sendo uma entalpia negativa. Está me dizendo que esse processo é um processo exotérmico, que está liberando energia neste sentido. Ele está me dizendo que essa reação, neste sentido, ela tem um ΔH negativo. Em um recipiente que contém 200 ml de água, a temperatura ambiente, foram borbulhados 4 vezes 10 a menos 5 mol de brometo de metila, que reagiram parcialmente até atingir o equilíbrio. Ok. Em seguida, foram adicionadas algumas gotas de um indicador azul de timol, que adquire coloração vermelha caso o pH esteja abaixo de 2 e coloração amarela quando o pH está num intervalo entre 2 e 8 e coloração azul quando o pH ele é acima de 8. Está pedindo também para você escrever a fórmula eletrônica aqui na letra A do brometo de metila. E ele quer saber também se o rendimento dessa reação, como que o rendimento dessa reação vai ser afetado com base na temperatura do sistema. Primeira coisa que a gente vai fazer é a fórmula eletrônica, a fórmula de Lewis. O carbono ele sempre vai ser o seu átomo central, porque ele compartilha mais elétrons, e ele vai compartilhar esses elétrons com 3 hidrogênios e um bromo. E aí vale lembrar que o bromo tem 7 elétrons na camada de valência, então a gente coloca aqui os 7 elétrons que ele tem. Essa seria a minha representação da fórmula de Lewis, ou a fórmula eletrônica, para o brometo de metila. Como é que o rendimento dessa reação é afetado pela temperatura? Lembre-se dos fatores que deslocam um equilíbrio químico baseados no princípio de Le Chatelier. Sempre que você tem o aumento da temperatura vai deslocar o seu equilíbrio para o lado endotérmico. Ele sempre vai deslocar para o sentido endotérmico. Essa reação, da maneira como ela está escrita, ela é uma reação no sentido direto exotérmica. Ou seja, se você aumentar a temperatura, você vai, na verdade, deslocar esse equilíbrio para a esquerda, favorecendo o sentido inverso. E se você deslocar o equilíbrio para a esquerda, favorecendo o sentido inverso, na verdade, você vai fazer com que o rendimento dessa reação diminua. O rendimento, então, dessa reação, ele vai ser reduzido em função do aumento da temperatura do sistema. Lembre-se dos fatores que deslocam o equilíbrio químico, lembre-se dos princípios de Le Chatelier. Aí a gente vai para essa questão 2, para a letra B dessa questão, onde aqui eu só repeti o enunciado, de maneira que eu tenho 50
50% do brometo de metila adicionado à água e 100% do brometo de hidrogênio foi ionizado. Ele simplesmente está me dizendo que o HBr é um ácido forte. E essa é uma informação importante que a gente vai precisar. Porque se eu estou querendo saber a coloração que essa solução ela adquire, ele me deu essa informação em função do pH. Eu vou precisar determinar o pH para eu saber qual é a cor da solução. Aqui é o que eu disse para vocês a respeito da tabelinha de equilíbrio. Ele me disse que no início eu tinha 4 vezes 10 a menos 5 mols do HBr, do brometo de metila, na verdade. E no início eu não tinha nada do metanol e nada do HBr. Se ele está me dizendo que reage 50%, é 50% do que eu tinha no início. Ou seja, de tudo que eu tinha no início, apenas 2 vezes 10 a menos 5 mols é o que vai reagir. E eu sei que o que reage é exatamente o que eu vou formar do metanol e é o que eu vou formar do HBr. Ou seja, o que eu vou ter no final? No caso do reagente, vai sobrar apenas 2 vezes 10 a menos 5 mol do brometo de metila. Vai sobrar 2 vezes 10 a menos 5 mol do metanol e vai sobrar 2 vezes 10 a menos 5 mol do HBr. Aqui você tem que prestar muita atenção no detalhe. Por quê? Para eu determinar o pH dessa solução e conseguir concluir se ela vai assumir coloração amarela, coloração vermelha ou azul, eu preciso da concentração de H+. Como ela é? Como o HBr trata-se de um ácido forte, é igual à concentração do HBr. Só que muita atenção, porque essa informação fornecida para você aqui é o número de mol. E a concentração que você precisa determinar, ela é o número de mol dividido pelo volume. É mol por litro e não apenas mol. É por isso que você vai aqui no enunciado, muita atenção, e perceber que você tem 2 vezes 10 a menos 5 mol em um volume de 200 mililitros, que na verdade eu preciso usar a unidade em litro, que é 0,2 litro. Para quando a gente fizer essa continha, 0,2 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1, a gente chegar numa concentração de 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. E é essa concentração que você vai determinar, que você vai usar para determinar o pH. Ou seja, o pH ele vai ser menos log da concentração 10 elevado a menos 4. Esse pH, na verdade, ele vai valer 4. Quando você identificou que o pH desta solução vale 4, ele se encontra entre 2 e 8, por isso que ele assumiu a coloração amarela. Então fique muito atento quando a gente fala sobre determinação de pH, eu estou falando da concentração em mol por litro. Por isso que eu cheguei aqui no final, no equilíbrio, olhei a quantidade de HBr que tinha sido produzido e dividi pelo volume. Não pode esquecer de dividir pelo volume. Isso é uma pegadinha, senão você vai ficar a ver navios na questão. Vamos para mais uma questãozinha, agora a questão envolvendo pilha. Na verdade, um sistema eletroquímico que a gente vai ver que é de fato uma pilha. Quando a gente olha para o conceito de pilha, eu estou falando de um processo que tem uma diferença de potencial positiva, é justamente o que a gente sabe sobre um processo espontâneo, por isso eu estou falando de uma pilha. E ele me deu 5 semi-reações. Muita atenção! Normalmente, até mesmo por uma recomendação da IUPAC, vai ser dado para vocês as reações no sentido de redução. Mas é você quem vai definir qual o sentido que você vai usar. Se você vai usar no sentido da redução ou no sentido da oxidação. Lembrando que se você inverter a equação, você inverte o sinal da diferença de potencial. Nesse caso, temos aí a nossa tabelinha. Então, com 5 semi-reações, todas elas de redução. E ele está pedindo para você olhar e na letra A responder qual combinação de semicélulas presentes no quadro vai fornecer o maior potencial padrão para a sua pilha. E ele quer saber qual é esse valor.
Quando a gente fala da diferença de potencial de uma pilha, eu vou simplesmente olhar para um processo que eu tenho em que vai haver a oxidação e vai haver a redução. Então, a diferença de potencial do teu sistema, ele vai ser o potencial de oxidação daquela espécie que tem maior tendência a oxidar e somado ao potencial de redução daquela espécie que tem maior tendência a reduzir. Quando a gente olha para essas 5 semi-reações, aquela que tem um valor do potencial mais negativo, como é o caso da redução do magnésio, vai ser aquela que apresenta o maior potencial de oxidação. Ou seja, a tendência é que o magnésio sofra oxidação. Então, na verdade, o que vai acontecer é que eu vou inverter esse valor de potencial, porque o magnésio, na verdade, ele vai ter tendência a oxidar e não a reduzir. Já quando eu olho para os outros valores descritos aqui, para eu ter o maior valor, eu vou olhar para a minha reação 4, que tem a redução do manganês, que apresenta o valor de 1,51. Quando eu olhar e somar esses valores, eu vou chegar ao total de 3,88, que é o maior potencial que a gente tem aqui. Então, a letra A, eu vou olhar para aquele que tem o menor potencial de redução, porque na verdade é ele quem vai ter a maior tendência a oxidar. E aquela semi-reação que tem o maior potencial de redução. Já na letra B, ele está pedindo justamente para eu escrever qual é a reação que acontece no anodo. E aí vamos de novo lembrar da regra do Croll. Quem vai estar no anodo? Quem sofre oxidação. Nesse caso, o magnésio. Então, a reação que acontece aqui no anodo vai ser a reação de oxidação do magnésio, no sentido da oxidação. Aqui, na verdade, o que vai acontecer? Eu já vou multiplicar essa semi-reação por 5. Por que eu já vou multiplicar essa semi-reação por 5? Porque a gente vai ver que numa reação em que eu preciso da quantidade de elétrons igual no processo de oxidação e redução. Então, eu vou ter 5 vezes 2, um total de 10 elétrons. Que é o que acontece aqui agora no meu item, na letra C, que ele está pedindo para você escrever a reação que acontece no catodo, ou seja, a semi-reação de redução. Que aí, na verdade, é a reação que acontece aqui com o manganês, permanganato, na verdade, em meio ácido, e aqui eu já vou multiplicar por 2, eu já vou escrever a reação envolvendo os 10 elétrons ao todo, porque quando você tem um processo de oxirredução, é importante você lembrar que o número de elétrons doados e o número de elétrons recebidos, ele precisa ser igual. Então aqui, quando eu multiplico a minha reação do anodo por 5, eu tenho 10 elétrons ao todo. Quando eu multiplico a minha reação do catodo por 2, eu tenho 10 elétrons ao todo também sendo recebidos nessa semi-reação. Então, eu tenho aqui a reação que acontece no catodo e a reação que acontece no anodo. Para você chegar na letra D, que é mostrar a equação global dessa sua pilha, basta você somar as semi-reações que você obteve na letra A, na letra B, aliás, e na letra C, para a gente chegar na equação global que representa esse processo como um todo, que vai ser 5mg mais 2MnO4-, que eu estou falando do permanganato, mais 16H+, e aí eu vou ter como produto 5mg mais 2, 2Mn mais 2 e H2O, aliás, 8H2O, para minha equação global. Note que essa questão, ela trouxe para vocês o passo a passo para você chegar na sua equação global. Lembre-se que quando você precisa chegar numa equação global, você vai somar a semi-reação de oxidação com a semi-reação de redução. Você chega, na verdade, na sua equação global. Mais uma questãozinha para você aí mandar super bem na prova. Questão 8. Questão que mistura um pouquinho de cinética, que mistura um pouquinho de equilíbrio. Ele está me dando a reação em que eu tenho o ozônio como sendo um gás presente em pequenas quantidades.
na troposfera, mas em maior concentração na estratosfera, constituindo a camada de ozônio. Na letra A, ele está dizendo que o ozônio reage com o óxido de nitrogênio, produzindo oxigênio e dióxido de nitrogênio, cuja constante de equilíbrio ela vale 6 vezes 10 a 34. De acordo com as concentrações descritas abaixo, verifique se o sistema está em equilíbrio ou não. Para você saber se um sistema está em equilíbrio, você precisa saber se aquelas concentrações, se a razão delas vai de fato representar um valor igual à constante de equilíbrio. Nesse caso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é montar a minha reação do ozônio, que vai reagir com o óxido de nitrogênio, para formar o O2 e o dióxido de nitrogênio, como ele me disse. Quando a gente olhar para o que a gente chama de Q, ou quociente reacional, ele tem a mesma relação matemática da constante, com a exceção que eu vou definir concentração dos produtos, O2 e NO2, sobre a concentração dos reagentes em qualquer instante da reação. Para que você tenha um sistema em equilíbrio, o Q ele vai estar igual à constante de equilíbrio, que ele me deu e vale 6 vezes 10 a 34. Então, o que a gente vai fazer nessa questão? Eu vou substituir esses valores. Eu vou pegar o valor do oxigênio que a tabela me deu, que é 8 vezes 10 a menos 3. Eu vou multiplicar pelo 2 vezes 10 a menos 4, que é a concentração do NO2. Vamos dividir pela concentração do ozônio, que é 1 vezes 10 a menos 6, e do NO, que é 1 vezes 10 a menos 5. Quando a gente fizer essas contas, a gente vai descobrir que o valor, e eu não estou preocupada com a notação científica aqui não, vale 16 vezes 10 a menos 4. Esse valor é diferente da constante de equilíbrio. Então, se o valor das concentrações, conforme ele descreveu, se esse valor é diferente da constante de equilíbrio, você vai concluir que o seu sistema não está em equilíbrio. Então, você acabou de verificar, utilizando o valor do Q, que matematicamente você vai usar a mesma lógica que você usa para a constante de equilíbrio, só que em qualquer instante da sua reação. Então, nesse caso, a gente acabou de concluir que o meu sistema não está em equilíbrio porque o valor do Q foi diferente do K. Na letra B, ele está me dizendo que é para utilizar os dados para a reação do ozônio com o dióxido de nitrogênio, conforme a equação que ele me deu. E aqui, mais uma vez, ele me deu uma tabelinha com os valores de concentração do NO2, com os valores de concentração do O3 e com os valores de velocidade. E ele está me pedindo para determinar o valor da constante de velocidade. Para eu determinar o valor da constante de velocidade, eu preciso chegar na minha expressão da velocidade. E para isso você tem que confirmar os valores dos expoentes. Pode ser que eles sejam iguais à equação que foi dada para você, pode ser que não. Então a primeira coisa que você tem que fazer, de fato, é determinar a sua expressão da velocidade para depois substituir os valores e achar o valor da constante. O que a gente vai fazer? Eu vou escolher um par de experimentos onde a concentração de um participante varie, enquanto a outra fique constante. Se a gente olhar aqui, ó, quando eu olho os experimentos 1 e 2, a concentração do ozônio dobra. A velocidade, ela também dobra. Então, a ordem entre velocidade e concentração do ozônio, ela vale 1. Vou fazer a mesma coisa agora para o NO2. Aqui, deixa eu dar uma dica para vocês, bem importante, bem interessante, que a gente vai fazer isso agora. Normalmente é mais fácil, quando você chega na lei da velocidade, multiplicando, é mais fácil do que dividir. O que significa que você vai fazer agora a experiência, na verdade, do 3 para o 1. Por que do 3 para o 1? Aliás, do 3 para o 2. Deixa eu só corrigir aqui. A gente vai olhar do 3 para o 2. Por que a gente vai olhar do 3 para o 2? Porque do 3 para o 2, a concentração do NO2 dobrou, a concentração do ozônio ficou constante. E quando a gente fizer essa análise, eu vou perceber, na verdade, que a velocidade ela também dobrou.
Se a velocidade também dobrou, a minha expressão da velocidade, eu vou ter um NO2 ali elevado ao quadrado. Então, eu cheguei na expressão da velocidade que leva em consideração a concentração do NO2 e do O3. Como é que eu chego no valor da constante? Eu vou substituir por qualquer um dos valores das expressões. Você pode escolher a que você quiser, desde que, obviamente, você use os valores de velocidade e os valores de concentração para isso. Então, eu vou pegar aqui a nossa primeira linha, em que a velocidade vale 2,2 vezes 10 a menos 2. A constante é o que eu estou procurando. Nesse caso, a concentração do NO2, ela vale 5 vezes 10 a menos 5. A concentração do ozônio vale 1 vezes 10 a menos 5. Fazendo essas contas, a gente vai chegar num valor da constante que vale 4,4 vezes 10 a sétima e litros mol por segundo. Fique sempre muito atento à unidade que você vai usar para a constante de velocidade, que é diferente de constante de equilíbrio, tá bom? Letra C. Letra C, vamos falar de reaçãozinha orgânica. Tá falando que o ozônio, novamente, é um gás que está presente em pequenas quantidades. E aí ele fala que na troposfera o ozônio reage com compostos orgânicos insaturados. A gente está falando de uma reação de ozonólise. Importantíssimo. Para você definir qual é o produto dessa reação, você tem que classificar o carbono que sofre a reação de ozonólise. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente olha para os carbonos que sofrem reação de ozonólise, ele vai quebrar a molécula em duas partes. Carbono primário e secundário na ozonólise vai dar origem a um aldeído. E se a dupla, que sofre a quebra na reação de ozonólise, tiver um carbono terciário, dá origem a uma cetona. Isso está resumido para vocês lá no e-book, então não deixa de baixar. O que a gente tem na verdade? Eu tenho a ozonólise do 2-metil-buteno, que na verdade a primeira coisa que você precisa fazer é montar a estrutura do composto, do 2-metil-buteno. Quando a gente olhar para a estrutura do 2-metil-buteno que sofreu ozonólise, como eu disse, vamos analisar aqui e classificar os carbonos que você tem nessa estrutura. Tendo a dupla aqui no meu carbono 2, esse carbono aqui, ele é terciário. O outro carbono da dupla, ele é um carbono secundário. A ozonólise, ela vai partir esse composto, fazendo de fato com que ele quebre, dando origem a dois produtos diferentes. Essa parte toda da cadeia carbônica, que tem um carbono terciário, vai dar origem a uma cetona. Essa cetona com 3 carbonos, propanona. Já essa outra parte aqui da cadeia, que tem 2 carbonos, que tem um carboninho secundário, vai dar origem ao nosso aldeído etanal. Então, os produtos dessa ozonólise dão origem à propanona e ao etanol. Etanal porque é um aldeído. Questãozinha 9 discursiva, estamos quase encerrando essa nossa provinha. Ao abrir uma embalagem de chocolate, pode-se perceber seu aroma. E eu tenho 3 estruturas aqui, dentre os compostos que você tem nessa questão. Primeira coisa, ele está me pedindo para escrever o nome do composto A. Primeira coisa, dá uma olhadinha que a sua cadeia principal é a que tem o grupo funcional. Nesse caso, trata-se de um álcool, trata-se de um etanol, álcool com 2 carbonos, e que tem aqui o anel aromático como radical fenil, que está ligado nele, que está ligado no carbono 2. Então, na verdade, qual vai ser o nome desse meu composto aqui? Eu tenho 2-feniletanol. Então, este é o produto, nome do meu composto, o meu composto A. Na letra B, ele está pedindo para escrever a fórmula estrutural do isômero plano funcional do composto B. Primeira coisa, dá uma olhadinha aqui, identifica que o composto B trata-se de um aldeído. Agora, você tem que ficar sempre muito atento quando você vai procurar as possibilidades para isômeros funcionais dos compostos. Quando a gente fala de isômero funcional, eles precisam ter, obviamente, um grupo funcional parecido. Então, qual que é a função orgânica que tem um grupo funcional parecido com o aldeído? Estou falando da cetona. Então, o isômero funcional mais comum para o aldeído é uma cetona.
Por isso que o isômero funcional que você vai ter para esse composto aqui é essa fórmula estrutural, que é o que ele está me pedindo. Eu evidenciei aqui as duplas, mas você poderia desenhar na fórmula de traço sem problema nenhum, colocando a dupla aqui, caracterizando então a cetona, que é isômero funcional desse aldeído. Já na letra C, ele está me pedindo para olhar essas fórmulas estruturais e escrever também, por meio de fórmulas estruturais, a equação que completa a reação do etanol com o composto C, que trata-se de um ácido carboxílico, e pede ainda para você dar um nome desse composto. Novamente, uma reaçãozinha de esterificação, que é a reação que você tem reagindo um ácido com um álcool, isso vai produzir éster e água. Atenção, porque essa reação, como eu já disse, ela é uma reação de substituição. Eu vou ter a saída da hidroxila do ácido carboxílico, que vai se juntar ao hidrogênio do álcool, e aí esta cadeia carbônica aqui do álcool, que está aqui, ó, que tem o oxigênio do álcool negativo, esse oxigêniozinho bonitinho, vai se ligar ao carbono da carbonila para formar o éster. O seu éster, ele é formado por um ácido que tem 2 carbonos, por um álcool que tem 2 carbonos. Então, na verdade, o nome do meu éster em questão é o etanoato de etila, conforme a fórmula que eu estou mostrando para vocês aqui. E por fim, a última questãozinha para a gente fechar todo esse momento, é uma questão também falando sobre reações, em que eu tenho o metilbenzeno, conhecido como tolueno, no centro dessas reações. E ele está me dizendo, está me pedindo algumas das reações. Vale lembrar quais são as principais reações que acontecem com o anel aromático. E lembrando, quando você tem um anel aromático substituído, este grupo, ele é um grupo dirigente. É ele quem vai direcionar qual a posição do hidrogênio que pode ser substituído. Lembrando que eu tenho grupos orto-para dirigentes. O CH3 é um exemplo de um grupo orto-para dirigente, mas existem grupos também que podem ser meta-dirigentes, como é o caso do grupo nitro, da carboxila, de ácidos carboxílicos, são grupos insaturados que são meta-dirigentes. Na letra A, ele está me pedindo quais são as fórmulas estruturais dos produtos da reação entre o metilbenzeno e o Cl2, que acontece na presença do AlCl3. Isso é uma reação de substituição eletrofílica, uma substituição bem característica do anel aromático, que é o que está acontecendo aqui. O que vai acontecer é que eu vou substituir um hidrogênio pelo cloro, e essa substituição ela vai acontecer ou na posição orto ou na posição para, em relação à localização do CH3, que é o meu grupo dirigente. Então, o CH3, assim como todos os outros ligantes saturados que você possa ter no anel aromático, eles são grupos orto-para dirigentes. Vale lembrar que as posições relativas no anel aromático, elas são sempre as posições que obedecem essa sequência: orto, meta, para. Então, eu tenho cloro na posição orto, eu tenho cloro na posição para, que seriam os dois produtos, as fórmulas estruturais dos produtos desta reação. Já na letra B, ele está me pedindo a fórmula dos compostos de fórmula C7H7Br e C7H6O2. Primeiramente, esta reação aqui de bromação, ela de fato é uma reação de substituição, só que ela não vai acontecer no anel aromático. O anel aromático, ele faz uso deste tipo de catalisador, a LCl3, FeCl3, lembrando que o seu catalisador, na verdade, ele vai ter o mesmo halogênio que você substitui. Nesse caso, o catalisador, o meio, ele acontece numa situação diferente. Eu tenho a presença da radiação ultravioleta. Essa radiação ultravioleta é a condição necessária para que essa substituição aconteça via radical livre, aqui na cadeia lateral. Sempre que você tiver, então, radiação ultravioleta, a substituição não vai acontecer no anel aromático. Ela vai acontecer na cadeia lateral ao anel aromático.
Então, o C7H7Br que a gente tem aqui, na verdade, é o produto da substituição no grupo metil que está ligado ao anel aromático. Eu vou substituir o hidrogênio. Essa é uma reação que acontece via radiação ultravioleta, então a substituição ela acontece aqui na cadeia lateral. Outra coisa que está acontecendo aqui agora, a reação de oxidação que você tem aí no anel aromático, está acontecendo também no grupo metil, com a formação do ácido benzoico. A reação de oxidação no anel aromático, ela acontece na cadeia lateral ao anel aromático. Por isso que está acontecendo no carbono CH3, como eu estou mostrando para vocês, com a formação do ácido benzoico. Então, ele está pedindo as fórmulas estruturais dos compostos C7H7Br, C7H6O2, produtos da reação de substituição na cadeia lateral, por causa da radiação ultravioleta, e produto da reação de oxidação que você tem aqui com o permanganato, que também vai acontecer na cadeia lateral. Na letra C, eu estou falando que o cresol, que seriam esses derivados do benzeno, eles apresentam estruturas semelhantes entre si. Então, eu tenho ortocresol, metacresol e paracresol, o que me permite saber qual o tipo de isomeria que existe entre essas três formas. O nome está bem claro, bem evidente para vocês, que está mudando a posição dos grupos metil. Então, eu tenho grupo metil na posição orto em relação ao anel, eu mudei agora a posição para a posição meta e agora a posição para. O que significa que essas três estruturas, elas são, na verdade, isômeros de quê? De posição. Você está mudando a posição de um grupo, de um substituinte no anel aromático. Portanto, isomeria de posição. E vamos fechar a nossa última questãozinha, questão letra D. Ele também está falando do cresol e ele está pedindo para escrever a equação química que representa a formação do paracresol a partir do fenol. Ele quer uma reação de metilação do fenol. Reação característica do fenol envolvendo o anel aromático. Lembre-se da reação de alquilação de Friedel-Crafts. E nesse caso, questãozinha aberta aí da prova do PISM, é importante escrever o catalisador, como a gente já viu. Nesse caso, fenol é o nosso composto aromático aqui em questão, que vai sofrer uma reação de alquilação de Friedel-Crafts. Lembre-se que a reação de alquilação de Friedel-Crafts, ela sempre vai ter esse perfil, em que eu tenho uma cadeia carbônica ligada normalmente a um halogênio, e o catalisador que eu vou usar é o mesmo, que contém o mesmo halogênio que você tem aqui na sua estrutura. Então, se eu tenho cloreto de metila como reagente, o meu catalisador é o AlCl3. Vale lembrar também que a hidroxila é um grupo orto-para-dirigente. Então, se ele está falando para a formação do paracresol, essa substituição ela vai acontecer aqui na posição para em relação à hidroxila. Com isso, a gente fecha essa nossa prova do PISM 3. Eu tenho certeza absoluta que você vai gabaritar. Eu vou responder as dúvidas, as perguntas que vieram aqui no chat. Tenho certeza absoluta que você vai poder assistir esse vídeo quantas vezes você quiser. Lembre-se que essa lista de exercícios está lá no meu site. Se você quiser refazer, é só entrar no site, que está aqui o endereço para vocês. Está lá, baixa, com mais uma série de outros materiais. Deixa eu dar um alô bem bacana aqui para os meus amigos Bianca e Alexandre. Um beijo grande para vocês, saudade. Espero que a pandemia acabe logo para a gente poder se ver. Eu vou responder a pergunta da Duda, do Richard, a Larinha, falando da questão 7. A Lara está me perguntando sobre a questão envolvendo o balanceamento da reação envolvendo lá na eletroquímica. Se poderia deixar os elétrons só para balancear na equação global. Poderia sim, não teria problema, mas a sua equação global tem que estar corretamente balanceada, viu, Lara? Outra coisa que a Duda me perguntou é sobre a dupla na posição do 2-metilbuteno. Se a dupla tivesse no carbono 1, você teria um carbono primário
e um carbono terciário. Então, de qualquer forma, você teria uma cetona e você teria um aldeído, só que seria um aldeído diferente, tá, Duda? E isso é condizente com a posição que você colocou da dupla. O Antônio Clemente está me perguntando se a prova pode pedir a reação de formação do eletrófilo. Dificilmente, tá, Antônio? O PISM, ele gosta muito de cobrar de vocês a reação. Então, ele vai te pedir os reagentes, ele vai pedir a reação em si, ou ele pede a fórmula estrutural dos produtos, ou ele pede a reação como um todo. Nesse caso, se ele pedir a reação, principalmente envolvendo o anel aromático, é importante colocar qual é o catalisador. Nesse caso, se for anel aromático, sendo uma substituição eletrofílica, você precisa colocar o catalisador adequado. Mas aquela reação de quebra do halogênio, por exemplo, para a formação do eletrófilo, o PISM normalmente não é hábito pedir isso não, tá bom? Outra coisa, o Richard está perguntando também. As reações importantes são esterificação, adição, eliminação, substituição. Richard, se eu falar para você que as reações importantes são essas, eu vou dizer que são todas. Na verdade, o que é muito importante vocês lembrarem? Vocês analisarem a reação como um todo. É sempre partir da linha de que você vai raciocinar. Quando a gente fala de uma reação, por exemplo, de substituição, seja ela nucleofílica ou eletrofílica, você sempre vai juntar a parte positiva de uma molécula com a negativa da outra. Então, você entendendo como acontece essa proposta, não é que vocês vão saber mecanismo, não tem que saber mecanismo para a prova do PISM, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando você conhece a ideia geral, fica muito mais fácil de vocês preverem qual vai ser o produto da reação sem a necessidade de ficar decorando uma série de reações. Falando em dicas, se eu falar para vocês com relação às reações de oxidação, é importante vocês lembrarem e diferenciarem, no caso dos alcenos, o que a gente tem como oxidação branda e a oxidação energética, tá bom? No caso da oxidação dos alcenos branda e energética, a gente muda a condição do meio. A oxidação branda, a gente trabalha com meio aquoso, levemente básico. Eu quebro só a ligação pi, eu quebro a dupla, mas eu formo um diálcool. Eu não quebro a molécula como um todo. Já na oxidação energética, que eu utilizo meio ácido, ela é energética, como o nome mesmo sugere, e ela quebra a molécula em duas partes, formando produtos distintos. Quais produtos? Depende da classificação do carbono que contém a dupla. Mas isso e mais uma série de outros resumos vocês têm lá no e-book, que é só baixar gratuitamente no site, que eu tenho certeza absoluta que vai ajudá-los demais. Como eu disse também, essa semana toda eu vou colocar uma série de vídeos e stories no Instagram, dando aquelas dicas finais para garantir que vocês arrasem na prova do PISM esse fim de semana. Saibam, meus queridos, que eu tô aqui na torcida mesmo, e eu já tô aguardando as mensagens que vão chegar no fim de semana, que eu quero notícia de vocês. No mais, agradeço verdadeiramente por vocês que ficaram aqui até agora. Desculpa o equívoco no início, a gente acabou tendo um problema técnico aqui, houve um atraso para começar, mas seguimos firmes e eu tenho certeza absoluta que vocês vão mandar muito bem na prova. Ó, beijo grande para todo mundo que tá aqui, que participou, para a Lara, para o Antônio, para a Laura, para a Ana Cássia, para o Robson, para o Richard, para a Camille, para a Larissa, nossa, para todo mundo, para o Rodrigo, todo mundo que veio, participou. Eu agradeço demais o carinho de vocês. O vídeo vai ficar salvo. Obrigada, Carol. Um beijo muito, muito grande para vocês. Tenham um resto de noite maravilhoso, uma semana linda. Tchau, meus amores!